Olá, sejam bem-vindos ao CRE Digital. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 112 do livro Palavras de Vida Eterna, intitulado Diante da Justiça, uma psicografia do Espírito Emmanuel pelo médium Chico Xavier. O tema da justiça é tão importante que Emmanuel vai se dedicar em outro capítulo com o mesmo título, Diante da Justiça, capítulo 140, para tentar explicar um pouco o significado dessa justiça que muitos chamam justiça divina. E quando nos perguntamos o que é a justiça, automaticamente, quando lembramos da mitologia, vemos aquela deusa, também chamada de Temis, outras chamadas de Dike, dependendo da cultura romana ou grega, personificada com atributos como a venda nos olhos, a espada ao lado e a balança nas mãos. Qual é o significado disso? Muitos falam a justiça é cega, mas a justiça ela deve ser cega no sentido que não pode olhar a quem beneficia. Não existe privilégios quando se trata da verdadeira justiça. E quando praticamos o bem para quem quer que seja, não devemos olhar a quem e nem esperar nada em troca. A espada, por sua vez, demonstra a importância da ordem, a importância também do rigor, para que se faça presente a lei do progresso. Sem ordem, bem sabemos, não há progresso. No entanto, se a justiça somente tivesse a espada e não tivesse a balança, ela iria carecer dos aspectos do sentimento, dos aspectos de sopesar. Quando falamos em pensar, dizemos também em sopesar, que é representado pela balança. Então devemos entender que existe uma harmonia quando falamos a palavra justiça. Mas o que diz o Espiritismo sobre a justiça? Na pergunta 875 do Livro dos Espíritos, Kardec vai se questionar o que é a justiça. E os espíritos superiores vão dizer: a justiça é o respeito aos direitos de cada um. Respeito aos direitos de cada um. Todos nós, seres humanos, filhos do mesmo Pai, provenientes da mesma fonte, possuímos os mesmos direitos, estamos buscando este caminho do amor e da evolução. Mas Kardec quer saber com mais detalhes. Ele fala, mas no que constitui esses direitos? Na pergunta 875A. E a resposta vem de duas fontes. A primeira, a justiça humana. A segunda, a justiça divina. Será que a justiça humana consegue abarcar de fato o verdadeiro significado da justiça? O Livro dos Espíritos nos diz que a justiça humana ela está direcionada para questões voltadas para determinado momento social, sendo a verdadeira justiça aquela que transcende os costumes, que transcende apenas as leis e atingem a consciência. Estamos falando da justiça divina, a verdadeira justiça, pois nada foge aos olhos do plano espiritual. Se houveram almas que no passado passaram incólumes ante a justiça dos homens, podemos ter certeza que no plano maior, tudo aquilo que fora perpetrado, seja coisas boas ou coisas negativas, não passam impunes aos olhos de Deus. Então, nesse sentido, nós estamos falando da justiça divina como algo muito mais profundo. E Kardec quer entender ainda mais como, de fato, promover esta justiça, chamada também de lei natural. E a resposta da questão 876 é a regra de ouro. Não fazer ao outro que não gostaria que o outro fizesse a ti. E sendo assim, faça ao outro que você gostaria que o outro fizesse a ti. Tempo passa, tempo vem, a regra de ouro
permanece a mais importante nas éticas, nas relações. O Cristo nos falara sobre isso e outras várias religiões também falaram sobre a regra de ouro, como Confúcio, o zoroatrismo. Não faltam referências para nos lembrarmos que ética está nas relações com o próximo e que sem o outro eu não consigo ser eu mesmo. Daí entendemos, na continuidade da questão 876, que para que possamos seguir a regra de ouro, devemos lembrar do tribunal da nossa consciência. Assim, entendemos um outro caráter da justiça presente no livro principal da codificação, que fala sobre a justiça divina. O livro é o Céu e Inferno. Céu e Inferno, ou também chamado a Justiça Divina. No Céu e Inferno vão ter vários relatos sobre espíritos que tiveram consequências a partir de seus atos terrenos. E Kardec, neste mesmo livro, também vai falar sobre o Código Penal da Vida Futura, em que ele vai elencar diversos artigos, por assim dizer, pressupostos, para que possamos entender a justiça divina. E um deles é a importância do livre-arbítrio. Porque se existisse a fatalidade, aonde estaria então a responsabilidade do homem? Onde estaria a justiça? A importância do livre-arbítrio nos conclama a termos autorresponsabilidade, de modo que quanto mais evoluímos na escala evolutiva, mais compreendemos que a nossa consciência consegue enxergar além e entender as leis divinas que estão gravadas na nossa consciência de acordo com o Livro dos Espíritos. Uma vez feito essa breve recapitulação sobre a justiça de acordo com o Espiritismo, nós vamos começar a adentrar um pouco na lição de Emmanuel. Emmanuel vai se valer do Evangelho de Mateus quando diz que a sua justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. O Cristo disse isso no sentido de entendermos que o reino dos céus não é um estado físico. O reino dos céus é um estado de espírito que aqueles que conseguem passar por um processo evolutivo adentram por esse portal chamado Reino dos Céus. Mas evidentemente que não é algo que se faz do dia para a noite, é um processo de burilamento do espírito que vai nos trazer cada vez mais a palavra consciência. E por que ele diz isso? De acordo com Emmanuel, a justiça dos escribas e dos fariseus estava totalmente pautada na lei mosaica, olho por olho e dente por dente. Que Gandhi mais tarde vai falar, olho por olho e o mundo terminará cego. E outros vão complementar, cego e banguelo. E assim entendemos que se formos entrar no mecanismo da vingança, nós não teremos de fato a justiça. E naquela época era comum o revide, era comum a crueldade contra o próximo. O Cristo vem e nos diz, amai os vossos inimigos. Ele nos oferece um outro caminho em relação à justiça. Neste mesmo Evangelho de Mateus, na continuidade, ele vai falar sobre o homicídio, de que aquele que perpetrar o ato de matar ao próximo, o não matarás, o mandamento famoso, será réu no juízo, entendendo o juízo não como um juízo final, que nós todos passaremos e nunca mais teremos oportunidade de continuar a existência, mas é um juízo que acontece todos os dias, quando colocamos a cabeça no travesseiro, quando recapitulamos os atos que tivemos. É a nossa consciência nos lembrando o quanto que de fato estamos compreendendo ou não essas leis divinas. Mas o Cristo vai além. Ele não vai falar somente sobre não matarás, como também aquele que se irar, ou seja, aquele que tiver uma ira contra o próximo, também será réu no juízo. Vejam que interessante. Não só o aspecto de fazer, o aspecto também do sentimento. E aqui entendemos que com a vinda do Cristo, a justiça adquire um outro conceito. Um conceito também
de sentimento, um conceito também de intenção. Porque o Cristo vai dizer, se você for fazer uma oferenda ao altar e tiver algo contra o seu próximo, primeiro reconcilie-se com o seu próximo. Caso contrário, ele vai dizer, poderá ser entregue ao juiz, que será enviado ao oficial de justiça e que, por sua vez, o enviará para a cadeia. Entendam tudo através de uma alegoria. A cadeia não é algo físico. A cadeia é o fogo do remorso. É o fogo do remorso moral que todos nós estamos adeptos caso não compreendamos de fato essas leis divinas. Quando ele fala em cadeia, ele está falando desse acrisolamento daquilo que deveria ser o oposto. A justiça divina, segundo o céu e o inferno, ela tem muita misericórdia. Porém, misericórdia não significa uma misericórdia cega. Ela reconhece tudo aquilo que nós fazemos, principalmente as pequenas coisas. E mesmo os atos mais insignificantes, recebemos muito mais do que supomos ser meritórios. A exemplo disso, há uma comunicação no Céu e Inferno sobre o espírito Six-Denir, quando ele vai dizer o quanto que ele se surpreendera pelo pouco que ele fizera em vida, pelo pouco bem que de fato ele fizera, o quanto de misericórdia a justiça divina teve com ele. Lembremos disso como uma forma de consolação de que todo bem que fizermos, isso será recompensado. Mas a continuidade vem. Moisés disse olho por olho, dente por dente, uma justiça rigorosa. O Cristo vem falar sobre os sentimentos, amar o vosso próximo. Ele integra a questão do amor. E o Espiritismo? O que vem nos dizer? O Espiritismo vem nos dizer que a lei de justiça não existe se não estiver contemplada pelo amor e pela caridade. E é por esse motivo que a lei chama-se lei de amor, justiça e caridade. Se a justiça não tiver caridade e amor, ela é fria, ela não acalenta, ela não transforma. E como exemplo disso, entendemos a palavra caridade. E para que possa ficar claro o que eu quero dizer, o Emmanuel vai nos dizer sobre um trecho em que o Cristo reage a partir da imprudência de Judas. Bem sabemos da história, bem sabemos das consequências, mas o que o Cristo faz naquele momento da imprudência, quando aquela energia de trevas ali paira no ambiente? A primeira coisa que o Cristo faz é abençoar. Veja, ele abençoa, ele não repreende, ele abençoa, segue em frente e entende o remorso que Judas teria a partir de seus atos e nada faz. Isso significa caridade, porque caridade, de acordo com o Livro dos Espíritos, é benevolência para com todos, ou seja, ele abençoa, não condena, benevolente, ele foi benevolente, ele quis o bem, benevolência é bem-querer. Ele tem o perdão das ofensas, que é uma outra vertente, porque ele segue adiante. Ele não leva aquilo, ele segue adiante. Quando nós não perdoamos, não conseguimos seguir. Quando nós não perdoamos, aquela mágoa, aquele ódio nos corrói, ficamos estagnados, cristalizados. Então Cristo segue adiante. E não só isso. Ele entende que aquilo que fora perpetrado por Judas já seria ele próprio uma condenação. O fogo do remorso que ele teria já estava muito exacerbado. Ou seja, ele age com indulgência. É o terceiro componente, indulgência para com as fraquezas alheias. E essa é a verdadeira justiça. O Emmanuel vai dizer neste capítulo, não agravar aquilo que fora feito, não retribuir um mal com o mal. Ao contrário, nós, na qualidade de cristãos, devemos lembrar da nossa autorresponsabilidade e lembrarmos que somos instrumentos do amor, da justiça e da caridade. Porque quando falamos também sobre a justiça, lembremos, de acordo com o Céu e o Inferno,
que o que resume melhor a justiça divina é: a cada um segundo as suas obras. De acordo com as nossas obras, seremos meritórios ou não do reino dos céus. E para encerrar, eu deixo o exemplo do Mar Morto, que é assim designado pela quantidade incrível de salinização que possui, o que faz com que não exista vida neste local. E o motivo pelo qual isso ocorre é que ele recebe as águas do Rio Jordão, mas ele não deságua as suas torrentes de água. Ou seja, ele só recebe, mas não doa. E que precisamos doar e receber. Justiça tem a ver com dar e receber. Que possamos, então, sermos instrumentos do amor, da justiça e da caridade e lembrar a exortação do apóstolo Paulo. O amor cobre uma multidão de pecados. Que o amor do nosso Cristo nos acompanhe e que a justiça divina esteja sempre conosco, em nossa consciência, em nossos corações. Que assim seja, graças a Deus.